luz para o meu caminho. É a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Deus vai falar ao nosso coração, Ele vai nos ensinar aqui na palavra, nós vamos aprender na palavra. Levanta assim a Bíblia para o céu. Ó Deus, que o Senhor fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No livro de Mateus 6, no versículo 9, Mateus 6, versículo 9, o nosso Deus que se encontra no nosso meio, Ele vai falar ao nosso coração através da oração do Pai Nosso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 6, versículo 9, diz assim a santa palavra de Deus: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso aqui é um modelo de oração. E nesse modelo de oração, aqui está dizendo bem claro que o nosso Pai, Ele está no céu, que é Deus. Nosso Pai está no céu. Orarei assim: Pai nosso que estás no céu. Quer dizer, Deus está no céu. Então do céu é que vem a resposta para a nossa vida. Porque nós somos o quê? Filhos. E nesse primeiro versículo fala: santificado seja o que, igreja? O teu nome. Quer dizer, santificado, porque Ele é santo. Mas Ele não é aquele santo de parede, não. Santo porque Ele é separado. A palavra santo. Por exemplo, todas as pessoas que procuram a obedecer a palavra de Deus, essa pessoa ela é santa. Santo. Por quê? Porque a pessoa que está na palavra, santo significa santificado, separado da imundícia, separado da vida errada, das coisas mundanas. Então, no primeiro versículo aqui da oração do Pai Nosso, nós devemos, na nossa oração, nós devemos exaltá-lo. A partir do momento que a pessoa entra na presença de Deus, ela tem que exaltá-lo. O Senhor é santo, meu Deus. O Senhor é magnífico, meu Pai. O Senhor é poderoso. O Senhor está no céu e tem poder de ouvir o nosso clamor aqui embaixo. Aí interessante, eu quero que as senhoras e os senhores deixem aí em Mateus 6, versículo 9, que nós vamos voltar aí, mas abra aí no livro de João 1. No livro de João 1. Deixa eu te mostrar aqui a referência, porque nós aprendemos aqui que Ele é Pai. E uma vez que Ele é Pai, a pessoa ela tem que fazer a parte dela para ela se tornar filho. Porque nem todo mundo que bater na tua casa lá dizendo assim: eu sou o teu filho, você não vai aceitar. Imagina, chegam lá e falam assim: eu sou seu filho. O filho tem o DNA dos seus pais, não é assim? Carrega o DNA. Então o Filho de Deus carrega o DNA. E olha o que a Bíblia fala aqui no livro de João 1, no versículo 11. Diz assim, ó: veio para o que era seu. Quer dizer, o Senhor Jesus veio para os seus, né? E os seus não receberam. Quer dizer, o Senhor Jesus veio para os seus. Só que os seus não receberam Ele. Aí no 12 fala bem assim: mas a todos quantos os receberam, interessante, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de quem, igreja? De Deus. A saber, aos que creram no seu nome. Quer dizer, filhos de Deus são aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo, que foi enviado, que foi crucificado,
que foi entregue em favor da nossa vida. Então, filha de Deus, filho de Deus, procura obedecer o seu pai. Às vezes tem pessoas que ela fala bem assim: todo mundo é filho de Deus. É mentira. Que isso, é mentira, é mentira. Todo mundo é criatura de Deus. A Bíblia fala bem claro que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está escrito na Bíblia Sagrada. Filho de Deus obedece a palavra de Deus. Filho do diabo obedece o diabo. Mas todas as pessoas são criaturas de Deus. Então, filho de Deus é aquele que obedece a palavra de Deus. Voltando no livro de Mateus 6, versículo 10, fala assim, ó: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como que a igreja no céu. Então, obedecer a palavra de Deus tem que ser na terra e no céu. Quer ver um exemplo? Quando o anjo, que era um anjo de luz, que estava ali do lado de Deus, não obedeceu, virou diabo. Ainda contaminou a terceira parte. E a Bíblia fala que foi expulso do céu. A antiga serpente, Satanás, que se chama diabo, foi expulso do céu. Então tem que obedecer a Deus na terra e tem que obedecer a Deus no céu. E quando houve desobediência, foi expulso. Não está escrito? Então nós temos que obedecer a Deus. E aqui está, na terra e no céu. E interessante que nesse versículo 10 aqui, a Bíblia fala: venha o teu reino. E quando é que o reino de Deus vem sobre a vida de uma pessoa? Nós temos um exemplo aqui em Mateus 12, quando que o reino de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, no versículo 28, Mateus 12, 28. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando o reino de Deus chega na vida de uma pessoa, a pessoa ela recebe o reino de Deus. Olha o que está escrito aqui, igreja, ó. Diz assim, ó: se porém, isso aqui é o Senhor Jesus dizendo, eu expus demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, igreja, quando, por exemplo, a senhora, os senhores vieram para a casa de Deus, nós viemos para a casa de Deus, nós viemos cheios de demônios. Que isso, é isso mesmo. Aí a pessoa ela vem endemoniada. Como um dia eu estava aqui na igreja, parou um carro ali na porta da igreja, eu estava aqui no altar, aí um irmão me chamou, dizendo: faz favor, o filho parou um carro aqui na porta, com a mãe manifestada dentro do carro lá, incorporada. Aí parou, aí eu corri lá, expulsamos os demônios no nome do Senhor Jesus, porque ela estava incorporada, os demônios querem matar ela, e aí depois ela entrou dentro da igreja. De repente, nesse dia, alguém estava aqui, numa terça-feira à noite. Alguém lembra? A senhora lembra? O filho parou o carro lá na porta, e a mulher incorporada, a mãe. Então, o que acontece? Tem demônio que manifesta, incorpora. Tem demônio que não manifesta ao ponto de incorporar, mas, ou incorporando ou não, através da fé, os demônios saem. Amém, igreja? Então, quando a pessoa ela aceita a libertação e expulsa os demônios da vida dela, e essa pessoa se entrega, ela se lança, então a Bíblia fala que o reino de Deus chega até ela. Ela recebeu a libertação, aí ela se entrega, ela recebe o Espírito Santo. Então ela recebe o quê? O reino de Deus na vida dela. Você pode prestar atenção, tem pessoa amargurada, tem pessoas às vezes assim com desejo de suicídio. Igual um dia eu atendi uma senhora lá em Olinda de Moura, ela parou na porta da igreja com a bicicletinha dela dizendo: hoje eu saí de casa para mim me suicidar, mas eu encontrei a igreja e eu quero conversar um pouco. Depois que expulsou os demônios, eu perguntei a ela: e agora a senhora quer suicidar? Ela falou: agora não.
Quer dizer, expulsa os demônios. O Senhor Jesus expulsou pelo dedo de Deus. E o Espírito Santo, o reino de Deus, entrou na vida daquele homem. Então, nesse versículo fala a respeito do reino de Deus. Como a Bíblia fala em Mateus 3, versículo 2, a Bíblia fala que quando a pessoa ela se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, e ela se entrega, lá em Mateus 3, 2 fala que o reino de Deus é chegado sobre a vida da pessoa também. Aí voltando no nosso tema aí, no livro de Mateus 6, agora vai ser o versículo 11, agora é o versículo 11. Então nós estamos meditando hoje a respeito da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Aí diz aqui, ó, na oração do Pai Nosso, no 11: o pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Amém, igreja? Quem hoje, a senhora, o senhor tomou café de manhã? Você tomou café? Só 3 pessoas, os demais jejum. Quem almoçou hoje? Você almoçou hoje? Quem te abençoou lá com o café da manhã, com aquele almoço, o pão de cada dia na tua mesa? Quem te abençoou? Quem, igreja? Deus. O pão nosso de cada dia, Deus que nos dá. Às vezes tem pessoas ignorantes. Tem pessoas que falam assim: conversa, que Deus coisa nenhuma, é o meu trabalho. Tem pessoas ignorantes, não tem? É o meu trabalho. Tem pessoa que fala: não deixa eu trabalhar não, para ver se eu não vou comer. Deixa não sei o quê, deixa isso e aquilo. Igreja, tem pessoas que às vezes, igreja, ela tem até 5.000 cabeças de gado e ela não consegue comer um bife. Aí o Rolinho de Moura estava conversando com o senhor. Ele falou: eu tenho um amigo que tem 5.000 cabeças de gado, mas não consegue comer um bife. Aí eu perguntei a ele: mas por quê que ele não consegue comer um bife? Porque não tem saúde para comer o bife. Agora vocês estão entendendo? Que toda honra e glória é dada ao Senhor Jesus. O pão nosso de cada dia Quem nos dá o pão nosso de cada dia? Quem nos dá o serviço é Deus. Quem nos dá a saúde para trabalhar é Deus. Toda honra e glória é dada a Deus. Nós comemos ontem, nós temos que agradecer a Deus. Alimentamos hoje, nós temos que agradecer a Deus. Todos os dias nós temos que agradecer. E nós temos um exemplo aqui, no livro de Mateus. O exemplo desse pão nosso é Mateus 6, versículo 30. Diz assim, ó: ou que a palavra de Deus nos orienta a respeito dessa nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietei, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, que, igreja? Acrescentadas. Então, quer dizer, nós que servimos a Deus, nós não podemos parar de dormir. A pessoa perdeu o sono dela, dizendo: meu Deus, eu estou servindo o Senhor, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber amanhã? E perdeu o sono. Porque uma vez que nós estamos servindo a Deus, e nós colocamos Ele em primeiro lugar, não vai faltar. Porque na oração do Pai Nosso, a Bíblia fala: o pão nosso de cada dia. Então significa que Ele cuida da pessoa todos os dias. Amém, igreja? E se nós colocamos Ele em primeiro lugar, o que eu vou comer amanhã? Meu Deus, o que eu vou vestir amanhã? Deus é comigo. Deus é com a senhora, Deus é com o senhor.
Devido à nossa obediência a Deus, a pessoa colocou Deus em primeiro lugar, então Deus acrescenta. Deus está em primeiro lugar, então fica tranquilo que Ele tem o cuidado com os seus filhos. Não vai faltá-lo. Certa vez a Bíblia fala que o povo de Israel, no deserto, Deus providenciou o maná na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quer dizer, o pão nosso de cada dia. E Deus falou com Moisés, fala para o povo que não precisa nem eles guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu vou providenciá-lo. Não está escrito? Tá ou não está? E no dia seguinte estava lá. E quando o povo desobedecia, bichava. Então quer dizer, a nossa parte é obedecer, e a parte de Deus é nos abençoar dia após dia. Agora vamos ao próximo, finalizá-lo. O 12. O 12 fala bem assim, ó. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deixa eu fazer uma pergunta. Existem pessoas assim perfeitas na face da terra? Não, nós erramos. Não erramos? Nós erramos. Não podemos aceitá-lo, né? A prática do pecado. A pessoa sabe que aquilo ali é pecado e ela está ali na prática. Mas a Bíblia fala que nós erramos, nós somos falhos. E a Bíblia fala que aquele que não tem pecado, que abrir a boca eu não tenho pecado, já está pecando. E na oração do Pai Nosso, nesse versículo 12 aqui, interessante, perdoa-nos as nossas dívidas. Quer dizer, não é pecado a pessoa, ela, no modelo da oração, está ela orando ali e ela, meu Deus, perdoa minhas dívidas, perdoa minhas falhas, perdoa meus erros. Se eu falei alguma coisa que desagradou o Senhor, me perdoa. Se eu julguei, me perdoa. Se eu agi, me perdoa. Ela está pedindo perdão. E quando a pessoa ela pede perdão de todo o coração, Deus perdoa, não perdoa? Porque a Bíblia fala que existe uma borracha que apaga o passado da pessoa. Por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, ele pecou. O salmista Davi pecou. E no Salmo 51 ele pediu perdão. Pediu e ele recebeu o perdão de Deus? Recebeu o perdão de Deus. Agora interessante que não é só a pessoa pedir perdão. Nesse versículo 12 também ensina a pessoa o quê? Liberar perdão. Nesse versículo. A pessoa ela pede perdão e ela libera perdão. Agora, existem pessoas que ela pede para Deus perdoar ela, mas ela não libera perdão. E quando a pessoa não libera perdão, a Bíblia fala que adoece os ossos da pessoa. Atrapalha a vida espiritual dela. Mesmo que a outra pessoa, às vezes, ela errou. Então a pessoa, ela tem que entrar em oração. Meu Deus, me dê força. Eu apresento a vida de fulano que falou isso, que mentiu com o meu nome, que me traiu, que agiu assim. Eu apresento a vida de fulano. Não deixa eu guardar mágoa, ódio, não deixa eu dar lugar para Satanás, não, porque o meu coração é templo do Espírito Santo. Ela vai orando e Deus vai trabalhando e ela vai apresentando a Deus. Amém, igreja? É assim que Deus trabalha. Porque nessa oração a pessoa pede perdão e a Bíblia nos ensina a pessoa o quê? Liberar perdão. Você quer ver um exemplo? A Bíblia fala que certa vez, na parábola, um homem estava devendo o reino. E o rei, muito severo, o rei chamou o homem que estava devendo e falou bem assim: eu vou agora dar ordem. É uma ordem, você vai vender sua mulher, os seus filhos, os seus bens e pagar a dívida. Você está endividado comigo? A Bíblia fala que aquele homem, na parábola, ele dobrou os joelhos e ele pediu misericórdia para aquele rei ali, a sua misericórdia para ele não vender os seus filhos, não vender sua esposa, não acabar com o pouco que ele tinha. E a Bíblia fala que aquele rei ali, ele
liberou o perdão. Ele falou, então vai, eu te perdoo, você está livre, você não precisa pagar essa dívida não. Quando ele saiu da presença do rei, ele encontrou outro que estava devendo ele. Ele encontrou um camarada que estava devendo ele. E a Bíblia fala que ele pegou aquele camarada, pegou no pescoço do camarada e começou a enforcar o camarada. E ele tinha acabado de receber o que, igreja? Perdão. Ele começou a querer enforcar o camarada. Você paga a minha dívida, você paga a minha dívida. Aí ele fez a mesma coisa. O camarada que estava devendo ele se dobrou e falou, tem misericórdia, eu vou pagar, faça isso comigo não. Ele falou, você vai para a cadeia, e lançou ele lá na cadeia. Quando o rei soube o que ele fez, o rei também, agora você vai pagar essa dívida, você vai para a cadeia também. E a Bíblia fala que assim é no dia do julgamento, porque o nosso Deus, ele é o rei dos reis. Amém, igreja? Então nós temos que aprender com isso. Para fechar, o 13 diz assim, ó, não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Interessante, né? Vamos ler novamente. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Para você ver que fecha aqui exaltando o nome dele. O reino, que ele é o nosso reino, a honra e a glória, tudo é dado a esse Deus. Porque a Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Amém, igreja? E interessante que aqui não nos deixe cair em tentação. Para fechar, o Senhor Jesus se retirou dos discípulos e o Senhor Jesus estava ali no monte de joelho orando, que estava aproximando a entrega dele ali. E ele estava ali orando, angustiado, orando. Aí quando ele retornou, os discípulos estavam o quê? Dormindo. E aí ele, nenhuma hora vocês vigiam, vocês em oração, reclamou, porque uma vez que ele estava ali em oração e ele retornou, de repente, quero ver os meus discípulos em oração, mas encontrou os discípulos que a igreja dormindo. Aí aqui em Mateus 26, 41, para fechar, a Bíblia fala aqui sobre a tentação. E muitas pessoas às vezes no vigia caem em tentação. Ó, o que a Bíblia fala aqui, 26, 41. Diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Quer dizer, a parte da pessoa é vigiar e orar, para não cair em tentação. Porque a carne da pessoa é fraca, igreja. A carne é fraca. Eu já contei aqui uma situação para as senhoras e senhores. O diabo, ele trabalha, ele procura uma brecha. O filho chegou bêbado em casa, e aí o pai discutindo com o filho bêbado, que ele chegou em casa, e nessa discussão, os dois travaram na pancada. O filho caiu, quando ele bateu a cabeça na pedra, ele morreu. Aí o pai foi para a cadeia. Numa reportagem, o pai dizendo: eu não queria matar ele. Caiu em tentação. Quantas das vezes a mulher casada cai em tentação, trai o marido vai lá, trai a esposa, caiu em tentação. Vigiai para não cair em tentação. A pessoa está trabalhando numa empresa, ela cai em tentação, rouba o patrão, rouba a patroa. O patrão cai em tentação, vai lá e rouba os seus funcionários, passa os funcionários para trás. A pessoa cai em tentação, fica mentindo para um, para outro, enganando um e outro. Isso é obra da carne. Então quer dizer, a pessoa, elas têm que estar o quê? Vigiando e orando para ela não cair em tentação. A Bíblia fala bem claro que Ananias e Safira caíram em tentação.
quando prometeu e não cumpriu. E a Bíblia fala que o apóstolo Pedro falou: por que tu deixaste Satanás entrar no teu coração? Senhor Jesus falou bem assim, ó: um de vocês são diabo. Por quê? Porque Judas caiu em tentação quando resolveu vender o Senhor Jesus por 30 moedas. Então nós temos que vigiar. E para a pessoa não cair em tentação, ela tem que estar em oração. Quer dizer, ela tem que estar vigiando, ela tem que estar em oração, ela tem que estar o tempo todo se consagrando. Porque o prazer do diabo é destruir quem está firme com esse Deus. Porque quem já está lá nas garras dele, já é dele. Coloca as mãos sobre o seu coração, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, o Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra, Pai. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um aqui presente, começando, meu Deus, por mim. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor perdoe as nossas falhas. Fala para este Deus agora. Fala, meu Deus, assim como eu aprendi nessa oração do Pai Nosso, eu faço ela agora, do meu jeito, mas seguindo, meu Deus, o modelo dessa oração. Porque nesse modelo nós aprendemos que o Senhor está no céu. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos e tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda a te servi-lo, a te agradá-lo. Porque o Senhor é santo. E o prazer do Senhor, meu Deus, é que a igreja do Senhor se santifica. Em nome do Senhor Jesus. Então eu peço, meu Deus, nos ajuda a nós santificarmos dia após dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que seja derramado sobre a nossa vida o teu reino, como nós aprendemos. Que seja derramado o Espírito Santo. Porque, meu Pai, está escrito em Mateus 3:2 que quando a pessoa ela pede perdão, o reino de Deus é chegado na vida da pessoa. Então, meu Deus, eu quero o reino do Senhor na minha vida. Fala para este Deus, fala, me enche do Espírito Santo. Eu quero sim o reino do Senhor. Fala para Deus, eu quero sim que o Senhor reine na minha vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala, meu Deus, eu quero sim estar, meu Pai, na tua palavra, Pai. Fala, meu Deus, que seja feita a vontade do Senhor. Como está escrito na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Fala, meu Deus, que não seja feita as minhas vontades. Fala, meu Deus, que as minhas vontades sejam sepultadas. Que as minhas vontades, que não sejam as vontades do Senhor, seja expulso da minha vida. Porque eu já fiz as minhas vontades e eu quebrei a cara. Mas fala, meu Deus, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Eu estou aqui para agradar o Senhor e não agradar a minha carne, não agradar a mim mesmo, meu Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos, nós reconhecemos, Pai, meu Deus, que o Senhor é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, Senhor Jesus. Aleluias. A tua palavra diz que aquele que comer do pão da vida nunca mais terá fome, meu Pai.
E nós viemos aqui para comer do pão da vida. Nós viemos para nos encher do Espírito Santo. E o Senhor promete na tua santa palavra, meu Pai, que cada dia, que todos os dias, o Senhor nos abençoa com o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor nos deu o pão hoje, o Senhor nos deu o pão ontem. Meu Deus, e nós não devemos ficar aflito, preocupado com o que nós vamos comer amanhã, com o que nós vamos vestir amanhã, porque isso aí está nos cuidados do Senhor, meu Pai. E eu creio na tua palavra, eu creio que a palavra do Senhor não falha, eu creio que a palavra do Senhor, ela não cai no chão, Senhor. Então perdoa as nossas dívidas, Senhor, perdoa os nossos pecados. Se nós falhamos, se nós pecamos hoje mesmo, perdoa. Se nós pecamos durante a semana, nos perdoa e nos dê força. Se existe aqui algum irmão, alguma irmã carregando sujeira, mágoa no coração, dê força a essa pessoa para ela liberar perdão, assim como está na oração do Pai Nosso, meu Deus. Queremos o perdão e, meu Pai, que essa pessoa possa liberar o perdão em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não permita, meu Pai, que essa pessoa ela caia em tentação, que ela dê lugar para o diabo. Porque certa vez, meu Pai, o Senhor chamou Pedro e falou: Pedro, Satanás está querendo peneirar a tua vida, mas eu intercedi por você, eu clamei por você. Ah, meu Deus, Satanás luta todos os dias para peneirar a pessoa, meu Pai, que não vigia. A pessoa, meu Pai, ela cai em tentação, depois ele entra e bagunça a vida da pessoa. Então nos dê força, não nos deixe cair em tentação, nos livra de todo mal. Fala para este Deus agora: nos livra de todo mal. Se existe alguma pessoa desejando o meu mal, me livra de todo mal. Guarda a minha vida espiritual de toda cilada de Satanás, Senhor Jesus, porque o Senhor é Pai amoroso, o Senhor é um Pai que cuida, o Senhor é um Pai que zela. E fala para este Deus: e a minha vida eu entrego a Ti, o meu coração eu entrego ao Senhor. Fala para Deus: a minha vida pertence ao Senhor. Fala: meu Deus, eu aprendi, Senhor Jesus. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando choro, estás bem perto. É honra ter um Pai assim eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra é tua presença em meu ser, que honra é te chamar, te receber. Nesta terça-feira, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Brasil, você não tem ideia
do que Deus preparou para a terça do poder de Deus e do milagre urgente. A grande terça-feira do milagre urgente, com reunião exclusivamente às 7:30 da noite, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida. Que essa nação saiba que há profeta neste país. E você que está doente, foi desenganado pela medicina e necessita de um grande milagre, você é o nosso convidado. Vem pra cá, Brasil. É a terça-feira do milagre urgente. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.